Mano, tem um cara que tá. Todo dia ele me manda mensagem, só que eu não entendo o que ele fala. Sei lá. Né? Beleza. Isso é podcast Força Comandos número 23. Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael, Força Comandos. Hoje eu tô com o Mr. Nogueira. Eu. Do A3TV Com. Temos um administrador Força Comandos como espectador hoje. Bom, a gente vai fazer mais um podcast número 23, só pra atualizar o podcast, já que a gente tá parado há um bom tempo. Já era algo programado, porque a gente fez bastante podcast no mês passado. E, é muito chato editar podcast, vocês não têm noção. E, bom, pra iniciar, a gente vai fazer as perguntas de prática que a gente sempre faz nas páginas, tanto no Força Comandos como na 3DV Com. Passando algumas dúvidas, abrir discussões e tudo mais, e conversar um pouco sobre essa área. Antes disso, queria, dar alguns avisos. Se vocês não apoiam a nave militar, que é a Pati Bruni, no Instagram, curtam a página dela, o trabalho dela com os dados policiais, mas ela é uma fotógrafa aqui da Polícia Militar, a gente sempre fala sobre ela, mas ela dá um puta suporte para as comunidades policiais, não só do estado de São Paulo, mas como no Brasil também. Curtam a 3DV Com, se obviamente vocês não curtem, é impossível que ninguém curta a 3DV Com ainda. E no mais é isso. Joe Equipamentos, a gente sempre fala dos nossos galera que dá um suporte pra gente e tudo mais. Sempre tem alguém que eu esqueço. Até o final do podcast eu vou lembrar e falar o nome de todo mundo. Para as perguntas, já vou iniciar agora. Que alguém perguntou alguma coisa aqui. Você tá com as respostas? Tá com as perguntas aí, ô Ragueiro? Tô aqui já. Quiser fazer uma aí? O Luiz Antônio perguntou aqui por onde começar o EDC. Essa é uma excelente pergunta. Cara, o EDC, ele nada mais é que... enfim, é lógico que tem os padrões, né? Canivete, lanterna e tudo mais. Pra quem tá iniciando, é um bizu que eu sempre passo pras pessoas que talvez precisem de alguma assistência no seu dia a dia. Você vai sair à noite, uma lanterna pequena que dê pra você carregar e tudo mais. Durante o dia, cara, um canivete, os padrões de EDC em si dependem da sua demanda de vida, sabe? Seu dia a dia e tudo mais. Eu acho pra um iniciante, uma lanterna e um canivete, acho que é lógico. Quando eu digo um canivete, em último caso talvez seja para defesa, mas o canivete é uma ferramenta em si. Então, um canivete, uma lanterna, cara, deu branco daquele. Um toolkit. É o toolkit, não é o nome daquilo? O Letterman, né? Isso. Multitool, correto. Um multitool. Deixa eu ver. No básico, eu acredito que o básico para um paisano não é comum, eu acho que é isso, sabe? Ter ferramentas que possam facilitar o seu dia a dia de forma, entre aspas, tática, por assim dizer. E lógico, você tá preparado, entendeu? Carregar aquilo todos os dias. Caneta faz parte de DC. Assim, já... Claro que não precisa ser tudo tático, né? Caneta tático, cinto tático ali, tudo mais. Até porque a gente vive no Brasil, você tem que ter um low profile assim suficiente, entendeu? Exatamente. Assim, se você talvez não seja uma ovelha comum, dá pra você levar algo mais ao extremo. Escutar nossos dois últimos podcasts sobre o EDC com o Marcelo e o primeiro que eu fiz, que talvez acho que é o segundo ou terceiro podcast. A gente fala sobre essa parte de Extreme EDC, que é carregar kit de primeiros socorros e tudo mais. Pra galera que tem armamento, carregador sobressalente, kit de primeiros socorros, corda e tudo mais. Assim, algo que assusta outras pessoas. Pra mim isso é comum, mas pra outras pessoas talvez seja até um alívio. Tipo, você ser um cara que pode prover ajuda pra alguém, ou simplesmente prover ajuda.
Que uma lanterna de cabeça, uma lanterna comum pode ajudar em qualquer situação, mas vocês não têm ideia. Basicamente é isso. E se tu trabalha também em prédio, alguma coisa assim, quando falta energia, a lanterna faz total diferença assim, pra você. Sim, e muita gente quebra o carro também. Quebrar o carro na estrada vai iluminar com o quê? Com a lanterna do seu celular? Dá ideia. Deixa eu ver aqui. Como tá o nome nas plataformas de podcast? Qual que deve estar o nome? Quando perguntam. Cara, quando perguntam isso pra mim na DM, eu nem respondo, eu visualizo. Provavelmente ele não deve saber ainda, porque acho que não conseguiram achar ainda. Cara, é verdade. Velho, ele não deve ter achado ainda. Cara, assim, a questão não é nem ser chato, cara. Clica na nossa página, velho. Tá lá, tá na descrição da página. Facebook, o nome da Instagram. plataforma é Força Comandos. Qual será que é o podcast do Força Comandos? Ah, não, eu não vou responder, velho. Eu acho muita preguiça. Aí eu linkei, eu tirei um screenshot de uma atualização do Wikipedia sobre o GruMac e tudo mais. Dá pra gente até falar sobre isso ainda hoje. E tinha gente perguntando aonde? Manda link. Cara, tá no Wikipedia, velho. Eu acho que não teve perguntas googáveis. Aqui nem aí, eu acho, talvez. Não sei. Aqui teve algum. Google, cara, a gente tá em 2019, quase 2020. Todo mundo tem celular hoje. Tem carro voando hoje em dia. Joga no Google. Possível, tem coisa que dá pra usar. Aqui, ok. Tem aqui do Vinícius. Ele perguntou se os cães militares das Forças Armadas podem ser adotados pelos condutores após se aposentarem. Olha, eu não tenho total certeza sobre. Acredito que sim. Se algum operador na parte de... eu não sei qual a denominação, acho que é K9 mesmo. Nas Forças Armadas estiver ouvindo, tem informação melhor, manda lá DM na página que depois eu corrijo aqui. Eu acredito que sim. Lógico, com toda a papelada possível e tudo mais, se for necessário. Na Polícia Militar... sim, na Polícia Militar, normalmente os caras que... os seus condutores, quando estão aposentados a partir dos seus 8 anos, ou até mesmo antes, dos 7, 8 anos, tiver com alguma complicação de saúde ou algo do tipo, os cães vão para casa dos policiais, normalmente. São policiais que já entram na unidade sabendo disso. Gostam da unidade, gostam do tipo de trabalho que faz, então normalmente acontece isso. Até na cavalaria pode acontecer isso também, quando os cavaleiros se aposentam e tudo mais. Então, Vinícius, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que acontece algo do tipo assim. Na Polícia Militar eu sei que acontece. Eu acho que até no curso de Sinotecnia, né, que eles chamam, agora tá mudando para operações com cães. Na Polícia Militar eu acho que ele já começa com um cão e quando sai do curso ele vai com ele. Não sei. Mas quando ele se aposenta, o policial, se ele sai da unidade da Polícia Militar em si, ele sai com o cão. Eu não sabia. Aqui em São Paulo eu tenho certeza que eles vão. Aliás, eu conheço um que foi embora pra casa, se aposentou com 8 anos e foi pra casa do policial. Deixa eu ver outra pergunta aqui. É do Vinícius mesmo. Já tivemos algum incidente de violência nas embaixadas de alto risco? Já não com tanta densidade ou com tanta complexibilidade e também nem tanta mídia em cima, mas já aconteceu. Aliás, aconteceu esse ano, eu não lembro onde. Vocês lembram onde? Foi em 2 embaixadas, né, que aconteceu isso aí. Foi na onde? Foi algum país da Europa, bem... Não sei qual foi, na verdade, tem que divulgar aqui. Mas teve, eu acho, outro, cara... Tô errado, não é na Austrália não, mas teve 2, uma que picharam e... Sim, mas não foi na... acho que foi na Alemanha, sei lá. Às vezes não foi um ato, assim, de violência extrema. Teve um que foi invadida a embaixada, eu não lembro em que país. Mas no passado já aconteceu algo assim, relativamente violento, assim, mas nada absurdo, assim. Nada tipo Benghazi. Nada desse do tipo. Até porque a gente é brasileiro, velho. Brasileiro... Quem vai querer encher o saco do Brasil? Só se for opositor político, alguma coisa na área lá. Se eu não me engano, acho que um dos ataques foi numa de Berlim. De Berlim? Isso, exatamente. Isso. Aí, ó. Berlim. Por que eu sabia? Cara, eu juro, foi aleatório pensar na Alemanha. É porque na Alemanha tem muito retardado, velho. Tem muito brasileiro retardado. Certeza que foi coisa de brasileiro isso aí. Estudante vai pra Alemanha pra... whatever.
Os forças especiais combatem as ramificações internacionais em nossas facções. Cara, talvez sim, talvez não. Eu não tenho total certeza sobre, porque provavelmente também não é divulgado. Também, mesmo se eu soubesse, talvez eu nem ia falar. Depende, cara. Eu acho que depende do nível de segurança nacional que isso envolve, entendeu? Mas pode acontecer, isso é totalmente viável. Tem alguma pergunta aí? Tem. Teve um. Corte atua na fronteira dos estados norte do país. Quem fez foi o Vinícius. Vinícius, o Corte atua. É uma força federal, né? Então ele atua. Na fronteira com a Venezuela ele tava, né? Quando deu aquela crise. Tem umas Provavelmente. imagens que ele. Tem É, operadores quando presentes. a Polícia Federal necessita, eles chamam. Porque o COT ele é a sede em Brasília, né? Ele é como o Grifo e o Caop também, que são sediados em Brasília. Se o couro come, eles são enviados, assim, normalmente. Cara, a carreira na Polícia Federal, eu vejo bastante gente comentando sobre isso aí, né? Fazer um podcast sobre o COT e tudo mais. Eu vou fazer, velho. Só que eu quero fazer algo bem feito. E talvez eu não esteja com tanta paciência, com tempo, ou talvez com o material necessário para fazer um podcast legal sobre. Mas assim, a carreira na Polícia Federal, para quem quer ser operacional, meu, era Nepom, Grifo, Caop, COT, ao menos os GPIs, que os GPIs são localizados, né, em estados. Mas é um trampo, meu, que tô pra te falar que é mais puxado do que Forças Armadas, no quesito assim, família e tudo mais. Família, isso. Meu, Brasília, COT, Grifo, Caop, Caop, Brasília. tem um operador do Caop que já passou uns 8 meses fora, assim. Velho, meu, família é parada complicada. E outra, meu, chamada, meu, às vezes eles vão fazer missão de erradicação. Erradicação é a palavra? É, né? Irradiação. Não, erradicação de plantação de maconha do norte. E, meu, eles ficam lá em operação lá 5 meses, 6 meses em atuação e tudo mais. E fora outros lugares do Brasil, fronteira e tudo mais. Às vezes não tem sinal pra falar com a Ah, sem família. dúvida. Nossa, ainda mais essas áreas do Pará, norte do Brasil mesmo, meu. Tough. Então, pra quem quer ser policial federal na área operacional, provavelmente deve estar ciente de que, meu, é uma carreira extremamente difícil nessa parte. Mas deve ser gratificante pra caralho também, deve ser legal demais. Pense bem. Deve ser animal. É. Porra. Tem uma pergunta aqui. Por que as pessoas. Do Gabriel, tá? Hum. Por que as pessoas ficam pagando pau e dizendo que os Grumex são os melhores? Cara, tudo que eu vou. Ok. Tudo É que eu vou complicado falar. falar disso. Tudo que a gente vai falar em relação ao Grumec, a gente não tá diminuindo a unidade nada do tipo. Assim, quem conhece, quem é da unidade, quem já teve contato com operadores do Grumec, sabe o quanto esses caras são operacionais, são capacitados, são bem treinados e tudo mais, ao limite do limite mesmo. Porém, a Marinha, ela limita muito o Grumec, muito o Grumec. Eu não disse isso no podcast até hoje por motivos de respeito ao grupamento. Mas assim, pra quem meu se ilude muito com o Grumec, acha que o Grumec, nossa, o Grumec é Tier 1 do Brasil e tudo mais, cara, não é. A Marinha do Brasil limita muito o trabalho do Grumec, muito, muito mesmo. A Marinha do Brasil já chegou para vocês terem uma noção, o Grumec nunca atuou em nenhuma missão real, nunca, a não ser operações de quando eles operaram aonde? Na Líbia? Na Líbia, né? No Líbano? No Líbano, aliás, desculpa, Líbia, viajei. No Líbano, missões da ONU e tudo mais. Porém, em atuações reais mesmo, como as forças especiais, como os comandos anfíbios atuaram, o Grumec nunca atuou. Se eu não me engano, acho que o Grumec sequer tem mortes confirmadas em alguma atuação. Porque a Marinha limita muito a unidade. O Grumec ele ainda é um grupamento. Muita gente fala sobre o treinamento mais difícil do Brasil e tudo mais. Eu postei, acho que ontem, um print sobre isso, de uma atualização do Wikipedia que fez sobre isso, que é a fábula do curso mais difícil do Brasil. Que eles explicam muito bem por que a taxa é menor, por que são poucos formados no Grumec, por que o grupamento é tão pequeno. Porque o Grumec ele ainda é da Armada, ele ainda é da Força de Submarinos. A subordinação Ele é dele é da. subordinado à Força de É, Submarinos. ele é subordinado à Força de Submarinos. Então, tipo, já aconteceu algumas situações
em território marítimo que o Grumec ele não pôde atuar porque a Marinha colocava eu não tô falando isso não tô inventando isso, tá? Isso foi algo que eu fiquei sabendo, eu sei por operadores de uma determinada unidade que me falaram sobre que a Marinha publicou que o Grumec não tem capacidade operacional de fazer essa missão. É lógico, é uma desculpa, esfarrapada, mas justamente porque, sei lá, a Marinha. Sei, cara, eu não sei o que rola com a Marinha. A Marinha tem os equipamentos bons e tudo mais do Grumec, mas alguns capacetes do Grumec eram de Airsoft, velho. É isso, exatamente. Isso é real, velho. Isso é real. Então, é assim, eu espero que agora, talvez com o novo governo e tudo mais, seja que mude um pouco isso, porque, o Grumec ele sofre muito com isso. É uma unidade de caras tão bem preparados, tão bem capacitados, de uma carreira tão fodida que é, na Marinha. O cara entrar na Marinha. A unidade dos caras também é minúscula, né? Devia ser Sim. aumentado isso. Não tem. Quando tem o CESP-MEC, o Cameco, é pouquíssimos caras. O pessoal do Corpo da Armada é pouca gente, são poucos candidatos. Os candidatos vêm especificamente assim, de áreas que não são operacionais, talvez não tenham um treinamento até mesmo com. Cara, eu nem sei como é que é a formação de aprendiz marinheiro, essas coisas, se chega aprendendo, dá tiro mesmo. Chega, será? Ah, com FAO é bem. Deve ser jegue, né, meu? Eu não tenho. Disso eu não tenho ciência, eu não vou falar merda sobre. E, se alguém tiver alguma correção em relação a isso. Algum operador do Grumec até mesmo. Entre em contato com a gente pra gente se retratar se a gente estiver falando alguma merda aqui. Entre em contato, critiquem. A gente faz uma nota e tudo mais, faz um outro podcast só pra falar. Desde que esse podcast seja, sei lá, 20 minutos só pra falar sobre isso, pra se retratar ou algo do tipo. Mas assim, é uma realidade que eu ouvi, uma realidade que parcialmente eu vi e que infelizmente acontece. E, tomara que mude algumas coisas, principalmente com a Marinha, entendeu? Porque o Grumec, é como eu disse, tem caras que é uma carreira extremamente difícil. Porque, entrar na Marinha e tal, e ir pro Cameco, o CESP-MEC e tudo mais, enfim, é uma carreira super difícil em relação a isso pra ser tão, sabe, tão pouco usado, sabe? É ser meio que jogado de lado, assim. E não ser tão valorizado, né? Porque imagina Sim. você ter um preparo ali de um curso, pô, desgastante, assim, muito. Puxa muito da carcaça e no final você. Até a missão de GLO, o Grumec não foi chamado, né? Nenhum. Sim. O Grumec teve instrução com o BOP do Rio, com as imagens que tem na favela, mas eles não operaram nessa região. Cara, tem a ousadia de te falar que já falaram que na unidade de forças especiais do Exército Brasileiro fazem mais instrução subaquática do que o próprio Grumec, velho. No seu PESP tem os tubarões, né? E o Comandos no meio, Sim. no logo deles. Eles são até uma parte só pra isso. É mesmo, né? Eu vi o vídeo. O Grumec auxilia na. Sim, o Grumec nessa área dele é referência totalmente. Então, é difícil, cara. É difícil, ainda mais são caras, como eu disse. Uma unidade incrivelmente bem capacitada. Tem suas referências aí, o SBS, que é o Special Boat Service, o US Navy SEALs e tudo mais. E ser assim. É lógico que eles não estão totalmente jogados, assim. Eles são bem equipados e tudo mais. Tem bons equipamentos, comparado com o Grumec aí de 2009, que os caras tinham, sei lá. Ou era bizarro. Um M4 com silenciadores de 3 metros, né? E hoje, opera com HK e tudo mais. Tem. O A5, a versão mais nova da HK também. Nem eu sabia disso. Utilizam aí fardamentos Cry e tudo mais. Mas assim, a Marinha ainda limita os caras demais, limita demais. Talvez a unidade ela não seja. Ele coloca muito marketing, né, em cima do. Sim, cara. É porque você pode ver que a Marinha ele limita, a Marinha também limita muito também até o marketing dos comandos anfíbios, justamente por causa do Grumec e tudo mais. Mas são peculiaridades de forças armadas assim que, é outro papo, né? Tipo, é uma parada muito mais profunda assim. E é triste, cara, ao mesmo tempo, porque, pra quem conhece os caras, Ô Siba. Siba tá aí? Tô sim. Você não teve instrução alguma coisa com o Grumec um tempo atrás? Sem informar muito o que você faz, deixa de fazer, mas mais ou menos você teve, não teve? Na verdade foi um sargento da Marinha, ele passou um vídeo instrucional do Grumec. Puta que foda. Eu vi, acho que você mandou pra mim lá. Foi da hora? Foi, muito bom, muito bom. Então, puta. Bom,
Na base que a gente queria falar sobre era mais isso mesmo, meu, dizer que tomara que algumas coisas mudem em relação à armada e sei lá, acho que. Eu não sei, velho, talvez eu esteja falando merda, mas sei lá, acho que se pelo menos eles saíssem, sabe, da subordinação da força de submarinos, eu acho que isso melhoraria um pouco. Porque por ele ser um grupamento ainda, entendeu? Sei lá, aumentasse um pouco a unidade, o número de operadores. Eu não sei quantos estão em ativos ultimamente. Até sei, eu acho. Eu te falei, né? Uma vez quantos É, mais ou menos. falou. É, mas É bem pouco. não. Enfim. Na base é isso mesmo, gente. Tem outra pergunta ou não? Tem, peraí. E lembrando antes do Nogueira fazer a pergunta, se tiver alguma desinteligência em relação ao que a gente falou aqui, por favor, entre em contato e se for algo realmente, se a gente falar alguma merda, a gente constatar que foi uma merda mesmo, a gente vai se retratar aqui. Já teve outra pergunta do Luiz. O que vocês acham da SMT-40? Qual é esse MT-40? Esse MT-40 T-40, Da Taurus, acho né? que São Paulo nem usa. É é da uma da Taurus? Taurus. É da Taurus. Acredito que sim. Ah, tá. Não, São Paulo usa agora. Usa ainda. Mas tá saindo de. Sei lá, velho. Essa MT-40. É que tem a Ela. MT-40, tem a FAMAI, Tava quase confundindo. A CMT, ela é ponto .40, se não me ela é engano. ponto .40. Ela. Cara, ela tem suas peculiaridades. Teve muito problema com ela. Muito problema. Teve um lote inteiro aqui na PM que. A PM do Estado de São Paulo que deu cagada. Porém, tem compras aí paisanas aí que a gente usa e não. Cara, é foda, velho. Não, é Taurus, velho. Taurus é essa aleatoriedade aí, velho. É, aqui no Tocantins eu já vi Já teve um disparo acidental dentro de uma viatura. Tava entre as pernas Aqui do também teve. polícia Aham. e atirou do nada, assim, balançou. Ah não, ele foi colocar. Tava no safe ainda a arma, tava no. E atirou, disparou no chão da É, viatura. aqui já aconteceu também algo parecido também na postagem iam postar ela dentro da viatura. Só que tem versões civis dela aí que é sem novidade. Sei lá. Eu não. É Taurus, velho. Não tem muita explicação, assim. A Taurus, ela. É foda. Sabe quando você, sei lá, faz umas coisas boas aí sem. Sei lá, cara. Dá cagada, velho. Não sei o que acontece. Tem muito problema com ela. Não tem nem muito o que achar sobre ela, velho. Tipo, É, normal. falando em Taurus, um parceiro meu que é da PM do Goiás lá, parece que eles vão começar a usar SIG. Ele tinha dado aí. Ah, é? Da Estão onde? Da trocando. onde? É, Goiás. Goiás, é. Acho que é Goiás, mas algum estado que trocou pra SIG também. Eu não sei qual SIG. Eu Cara, eu sei que é sei uma que SIG última geração de SIG. É, isso aí mesmo. Mas eu sei que o choque de Maringá e do Paraná ali, né, daquela região, usa Glock já, né? Ah, sim, É. aqui também tá usando Glock também. Uns batalhões de choque e tudo mais. Well, não tem muito o que falar sobre ela não, velho. É Taurus. Não tão falando ruim da Taurus, assim, já falando ruim, mas assim, a Taurus é desse jeito, velho. Tem coisa deles que é esquisita, simplesmente. A gente falou nisso no podcast com o Tio Alpha Zero Marks e com o Tio Alpha Zero Marks com o Instrutor Fritz. A gente já falou um pouco sobre isso também. Ahn, o Max Puppy perguntou: o GAT é reconhecido como operações especiais, assim como o COI, apesar das diferenças de atuação? Sim, o GAT ele é a unidade de operações especiais. A única diferença entre ele e o COI é que o GAT ele é especializado nessa área de intervenção tática e tudo mais, gerenciamento de Ações situações. táticas. Ações táticas, gerenciamento com situações com reféns, enfim, esse tipo de coisa. Mas é uma unidade de operações especiais, sim. Tem alguma pergunta aí? Tem. É do Yuri Mendes. Ele viu que pode fazer curso no Mossad, ele já mandou outra pergunta em seguida. Tem um dono de um curso bem famoso aqui na Ele internet, que vai pra mandou. Tel Aviv. Existe a possibilidade de fazer um curso. Calma aí, deixa eu ler de novo. Que ele Eu mandou não aqui também. conheço muito como é que é o Mossad fora Não, da construção negativo. civil, Só se ele, mas. só se ele for fazer alguma instrução com algum Tiro, né? porque lá no Israel é um negócio esse tipo de instrução de armamento, de táticas israelenses e tudo mais. Hipoteticamente, talvez ele. Assim, hipoteticamente não, quase 100% que ele vai fazer algum tipo de. Se for real o que ele está falando, vai fazer alguma instrução com alguém que foi do Mossad, que agora passa instruções ou algo do tipo.
Agora, o Mossad, o governo israelense, passar treinamento para civis, assim, Brasileiro ainda, lá, não. estrangeiros, né? Não, negativo. Totalmente inviável isso. Ele falou, né, segunda, né, que tem um embusteiro, dono de um curso bem famoso na internet, que tá falando que vai fazer tal curso. Não sei quem é, mas sei lá, velho. O que ele for fazer na Israel é algo privado, é alguma empresa privada que presta serviços de treinamento. Mas com o governo mesmo, esqueça, isso é mentira. Deixa eu ver. Na opinião de vocês, qual ou quais armas longas a polícia deveria usar? Porra, sei lá. Arma longa? Todas. Porra, a gente já usa quase todas, quase. É que é muito amplo também ele falar, né? Pergunta... pro trabalho aí de patrulheiro aí. Quais armas longas a polícia deveria usar? Ah, cara... Arma longa se refere a fuzil de assalto, arma de precisão? Calibre 12. Deve ser. Não deve estar falando sobre nenhuma SAL, nem alguma... Mana sniper, algum arma de longo prazo. 50, né? Tem um fabricante que tanto o BOP quanto a Polícia Federal elogia muito, que é a Arma Light. A Arma Light o COI aqui do Palmas do Tocantins utiliza. Dizem que é só elogio. Você chegou a ver ela não, Silva? Não viu não? Eu vi. Cara, ela é 762, né? Tem 556, no caso tem a Arma Light AR-10 que o BOP tá usando, que é 762. E a Polícia Federal, a Rodoviária Federal tá usando a 556. As unidades convencionais do Rio não receberam ela não, né? Não, acredito que não. O choque recebeu. Isso, o choque, o batalhão de ações com cães também usa, se eu não me engano. Eu tô dando uma desentendida, mas acho que eu vi ela na AD, velho, uma vez. Foi ela mesmo. Né? Foi ela mesmo. Que vem com aqui no Tocantins a gente viu na live. Eu vi com o CB. Com aquela 552 holográfica lá da Eltec. Eu vi mesmo, eu tô dando uma desentendida, mas agora que eu lembrei que eu vi ela na laje. Foi ela mesmo. Cara, assim, padrão que eu acho, na minha opinião, é qualquer plataforma 556. Qualquer plataforma 556, seja DR15 ou até mesmo o IA2, que é whatever, bem equipados e tudo mais, seria de bom proveito das unidades policiais. Calibres menores, todas essas linhas de SMG, sabe? Deixa eu ver. Tanto SMG, né? O padrão 9mm. Aquela MP5 que os britânicos usam, o MP5 com. Esse é o nome. Mesmo. A Polícia Metropolitana de lá eles usam. Sim, é bom uso, é um calibre policial praticamente. De armas longas nessa base eu consigo pensar também. É que já usa, né, velho? O negócio que eu já vi usando aqui no Dake do Araguaína, alguma cidade do interior aqui, já foi um cara usando uma Vector, cara. Vector. A primeira vez que eu vi assim, policial usando uma Vector aqui no Brasil, um operador. Caramba, não fazia ideia que tinha Vector no Brasil. Eu acho que eles aprenderam, era do Dake até o policial. Eles aprenderam. Faz sentido. Já tá em vigor, né, aquela lei que a polícia ela pode utilizar... Sim. Tem mesmo falaram que demora bastante até burocrático. Mas tá aí. Falou que aqueles que aprenderam no aeroporto parece que estavam vendo, sei lá, depois de uns 3, 4 meses estavam vendo ainda se liberar pra polícia. Que arma aquelas que foram aprendidas eram AK, né? Era G3, né? Tá. Porque AK pra serviço policial eu acho meio shag, assim. Mas, a Polícia Civil do Rio usa bastante, tá? Eu acho... Ela é conhecida como Op-4 Weapon, velho. Tipo... Tá ligado? Não sei se rola, tá ligado? A gente não é um país tipo Ucrânia, tá ligado? A gente não tá na República Tcheca África da vida, ou na Rússia ou na África, entendeu? Eu acho, na minha visão... Sei lá. Calibre também, né? Logística, de onde que seja as missões pegar do tráfico mesmo, dá... Mas é mais fácil, sei lá, remeter a grana disso aí pra, sei lá, velho, solução que dá pra dar com esse monte de AK. Ou destruir, né? Não, sei lá. Não tem muito o que fazer. Coloca no museu, sei lá. Deixa eu ver... Cara, eu acho que... Ok. O COT pode operar fora do Brasil? Já respondi essa pergunta. Sim, se for de interesse
do governo federal, de uma missão específica, sim. Mas é lógico, não inteiramente diretamente e tudo mais, algo clandestinamente, algo do tipo. Mas sim, o COT pode sim. Outra pergunta do COT aqui é... COT opera com comandos, FE, Cara, Comanf, Grumec. sim, eu não sei se opera colateralmente ou já operou, provavelmente sim. Mas a formação dos operadores de COT é bem próximo nessa área. Eu acho que a parte. Eu não sei, aliás, a parte. A formação do COT em algum momento passa pelo GRUMEC, para a parte de instrução subaquática e tudo mais. E deve ter operações colaterais sim, conjuntas e tudo mais que a gente não deve ficar sabendo, algo do tipo. Mas sem dúvidas, até porque, meu, é algo relativamente até Unidades normal. federais, né? É algo relativamente até normal nesse nível. Mais alguma coisa? Quem contabiliza os abates dos operadores? Boa pergunta, mas normalmente toda situação que tem algum tipo de confronto ou algo do tipo são feitos relatórios. Se eu não me engano, posso estar falando merda, mas quem comanda essa contabilização, quem ganha é o Comando dos Anfíbios, eu acho, se eu não me engano. Pelo que eu fiquei sabendo. Parece que é a unidade de operações especiais de Forças Armadas que mais contabiliza mortes. Parece. Posso estar falando merda. Se eu fosse chutar aqui, eu acho que ficaria entre FE, Comanf. É porque eu acho que FE, eu não sei quanto. Eu não sei se FE operou, começou a operar há pouco tempo, né? Agora nas favelas e Não, tudo operou mais. bastante. Teve umas fotos que vazaram até e áudio de traficante lá. Ah, é? Não saiu nem muita coisa até. Que ano foi isso, será? Cara, foi na época do PREC lá que Mas foi essa ali. época os comandos Mas anfíbios foi antes até. atuavam. Foi antes. É. Mas assim, Quando pelo que desceu eu. da Rocinha, depois disso, teve outras Aham. favelas. O Aí da Rocinha. Nessa época da Rocinha, acho que a FE atuou. o Olheiro de. Mas Comandos atua ali também. Comandos vai como apoio também nas forças especiais e tudo mais. Mas Comandos ali, eu vi que tem bastante cabo Comandos ali, então não é Tem. Comandos mesmo, tava lá. Enfim, basicamente é isso. Pra saber mesmo é feito tipo de relatório, esse tipo de coisa. Ou não, né? Vai saber. Ah, cara. Tá. Pode falar um pouco sobre o SAR do Exército em comparação. Calma aí. Em comparações com o da FAB. O SAR do Exército, ele é subordinado a quem mesmo? Ao Tá, do Exército é o Bavex. CAVEX também, Comando de Aviação do Exército. E ao Bavex, né? Eu acho que a diferença entre os dois. Eu não sei se ele perguntou a comparação, deixa eu ver aqui. As comparações entre os dois. Não sei se tem muitas, não. Porque dentro do SAR da FAB também tem a galera do Parasar, né? Que são operadores especiais. Que já, que já é um diferencial por si só, por serem operadores especiais de salvamento. E o SAR tem o SAR que é convencional, né? Eu acho que Na tem um Força saque Aérea. convencional, porque já vi algumas fotos assim e. Acredito que nem todos possuíam um PD, entre outras coisas. Deve ter. Até porque a FAB, tipo, com certeza deve Eu ter. acho que o Paracelha Twin, tipo assim, teve a queda do Gol lá, né? Que já faz Uhum, bastante tempo, que até o Felipe Lessa participou. E ali realmente, pô, situação muito punk. Aí foi o Paraçá, né? entendi. Faz sentido. Porque dependendo de algumas situações, o Parasar, assim como eles têm de doutrina parecida com a dos PJs, é assim, resgates extremos. Eu não sei se eu te mandei um pouco tempo atrás um vídeo do PJ fazendo um treinamento. Eles eram lançados de um C-17 no meio do mar, fazendo um resgate e tudo mais. Existe um resgate uma vez dos PJs, tá na internet. Eu não lembro que canal do YouTube que tá. Era de um. Era de um barco de pequeno porte que tava tipo no meio do oceano, na puta que pariu. E parece que a guarda costeira não tinha, parece que, combustível suficiente, entendeu? Pra poder fazer esse tipo de resgate. Porque eles usavam aquele helicóptero Jayhawk e aquele outro helicóptero que eu não lembro o nome, que a guarda costeira usa. Então eles enviaram
uma 630, eu acho, porque talvez perto daquela área, talvez não tinham esses aviões da 630 da Guarda Costeira, então eles enviaram os PJs, eu acho que ou em um C-17 ou em uma 630, eu não lembro que aeronave que era. Então os caras saltaram free fall, caíram na água e fizeram toda a parte de estabilização da vítima e tudo mais. Eu não lembro se estava em trabalho de parto ou estava tendo convulsões, eu não lembro qual era a situação, mas sim, foi um resgate animal, entendeu? Tipo, os caras caíram de paraquedas, chegaram no barco e tudo mais, meu, foi animal. Ele tá na internet, tem que achar qualquer dia. Só se procurar aí alguma coisa, Search and Rescue, PJs, Sea, alguma coisa assim, vocês vão achar alguma coisa sobre. Mas, no mais, é mais ou menos isso. Na verdade, o SAR do EB eu acho que é um pouco mais novo, acho que é da década de 90, mais ou menos. Não sei se tem tantas comparações assim pra te falar sobre. Se tiver mais perguntas aí. Aqui. Fuzileiro aqui, a página Fuzileiro. Falou que acompanha um podcast. É Fuzileiro com 7. Isso, Fuzileiro. Sabia que tinha um número. Ele falou bom demais o podcast. Tem acompanhado o Mr. Wizard. Foi excelente. Mr. Wizard. Com o Doc também, ele curtiu bastante o podcast com o Doc. Tinha bastante informação que ele nem sabia. É isso? É isso, tem mais algumas aqui. Não, é só isso que ele só isso que ele falou, só. Pô, TKS. Um abraço aí, TKS. É muito legal receber o feed da galera no podcast. Por isso que eu reforço, quando vocês vão dar feed, dê feed lá no YouTube, entre no nosso canal no YouTube e comentem lá comentem mesmo na caixa de comentários do YouTube, que daí a gente pode ver e tudo mais, porque às vezes eu não vejo, às vezes, DM ali no Instagram, ou manda no nosso Facebook também. Aliás, mais uma vez eu queria pedir desculpa para os seguidores que são do Facebook por diminuir as postagens do Facebook. A questão é que o Zuckerberg ele limita muito as postagens no Facebook, muito. Para nossa página que não tem tanta movimentação, a gente não fica postando toda hora, videozinho e tudo mais, então a gente não tem tanta movimentação. Então se a gente postar alguma coisa, normalmente dá tipo... Esses dias eu até mandei pra você e falei, por isso que eu não posto tanta coisa no Facebook. Eu mandei pra você tipo um post lá, tinha, sei lá, 12 curtidas, e no Instagram tinha 400 e pouco, velho. Tipo, tinha... Assim, é incomparável, entendeu? O Instagram é muito mais próximo com o público que é interessado na área. Já o Facebook ele limita muito, ainda mais se for se o computador, assim, o computador é mal de falar, mas assim, se o computador do Facebook, ele se referenciar a página e falar, essa página mexe com alguma coisa militar, pronto, eles já vão limitar aquilo lá. Tipo, isso é verdade. Isso é sério, tipo, eles vão limitar aquilo lá. Então eles limitam, o Facebook é mó... ele quer grana, entendeu? Se você quer... Tem que impulsionar a publicação. Tem que impulsionar a publicação e tudo mais, então pra mim assim, eu não vou ficar gastando dinheiro pra esse tipo de coisa, velho. Tipo, Facebook, mim... ele é 880, né? Ou você não posta quase nada, ou você posta muita coisa. Postando muita coisa, você vai perder qualidade. Sim, porque você vai spamar muito conteúdo. Somente a linguiça, né? Pra você conseguir ter visualização, senão... você pode ver que essas páginas aí militares old school que tem aí no Facebook, você entrar na página deles é postagem toda hora, velho. Toda hora, só que tipo, você vê que as postagens dos caras são aleatórias, velho. Tipo, um videozinho e tudo mais, uma piadinha ali, entendeu? Se for uma galera que é mais politizada e tudo mais, qualquer coisa de Bolsonaro, qualquer coisa assim, já publica também. Toda hora postagem e tudo mais. E o Força Comandos e tanto a 3EV a gente não roda assim. Então pra gente, às vezes, tipo, eu sempre, lógico, publico alguma parada no Facebook, pro Facebook ainda é uma plataforma boa. A gente tem muito vídeo lá que, eu vou upar um vídeo hoje, aliás, no nosso canal do YouTube, aquele vídeo da Rodésia, que eu upei até hoje lá. O Facebook, ele teve a ousadia de tirar uns 3 vídeos nossos, antigos, velho. Antigo, vídeo de 2000 e, sei lá, 14, eu acho, não, 2015. Eles tiraram o vídeo nada a ver, sei lá, eles procuraram lá e falaram, esse vídeo tem violência, não sei o que, e você vê tanta merda no Facebook que os caras não fazem absolutamente nada. Então, assim, o Instagram, ele tá nessa caminhada de ser meio babaca, mas ainda assim, a gente tem um contato maior. Mas o Facebook é muito babaca, velho. O Facebook ele limita muito a vinculação da página. Então, tipo, postagens
literais, assim, postar mesmo no Facebook é um pouco difícil, mas quando a gente publica uma notícia importante. Aliás, o Facebook a gente usa para um negócio legal que é o nosso grupo do Força Comandos. Para quem não conhece, quer entrar lá, você vai procurar lá Força Comandos Group na área do ou entrar na nossa página do Força Comandos mesmo, tá lá vinculado ao nosso grupo. Entre lá no grupo, tem bastante discussão legal lá e tudo mais, gera conteúdo lá dentro. Não fala de política. Não postei nada em relação à política. Aliás, eu pulei acho que uns 3 comentários aqui sobre política que mandaram. Eu nem visualizei. Eu acho. Deixa eu até ver achar aqui. Que o menino perguntou. Era sobre o negócio das comemorações militares lá. Você tem que parar de dizer assim. Eu lembro que uma vez, acho que alguém perguntou na sua, né? Sobre o negócio de mindset e tudo mais. Isso. Assim, é um bizu que eu passo em relação a mindset para quem quer desenvolver algo melhor em relação nessa parte. Não fiquem bitolados nisso, velho. E pra mim, quanto mais bitolado em política você pra mim, mais idiota você parece pra mim. Pra qualquer um dos lados. Se você é de esquerda é pior ainda, você é mais retardado ainda. Mas, se você é bitolado de direita, você parece mais retardado do que o cara de esquerda, velho. E fica. É maçante, cara. É chato pra caramba. E no final da história nem importa, velho. Não importa absolutamente nada. Se você quer realmente fazer a diferença na sociedade, como servidor público ou como servidor federal, às vezes isso importa, sem dúvidas. Lógico, quem comanda, quem governa e tudo mais. Mas, você ficar forçando isso, sabe, de forma, maçante, cara, não vai fazer diferença, entendeu? Tipo, o seu textão no Facebook, o seu textão no Instagram, a sua postagem no Instagram, cara, não é mágico. Isso não vai mudar absolutamente nada. Você tem que ter um pouco de consciência nisso. Você forçar as suas opiniões políticas para outra pessoa que talvez não aceita, não vai adiantar absolutamente nada. É psicológico, isso é humano. Se o cara ele acha que aquilo é 9, se aquilo é 9 e o outro cara é 6, nada vai mudar a cabeça do cara que aquilo é 6. Então por que você tá perdendo tempo com isso, entendeu? Foque no que, foque na sua vida que você quer levar daqui pra frente em relação à área militar, como servidor público. Carreira. Sim, como carreira, vai estudar, cara. Foque mais nisso, não fique tão bitolado nessa parte, senão vai ficar babaca, velho. E pra outros olhos talvez você pareça um pouco idiota. Entendeu? Não existe melhor forma de influenciar alguém do que ser um exemplo, né, cara? Exato, velho. Eu acho isso extremamente importante, velho. E não só ser exemplo, como, seja como a gente sempre prega no Força Comandos, desde os primórdios desse podcast, seja silencioso, cara. Seja silencioso nas suas atitudes, assim, em qualquer situação. Como eu acabei de dizer, cara, você acha que você vai mudar a cabeça da outra pessoa, velho? Você acha que você é realmente aquele cara de esquerda que tá lá na faculdade? Porra, você acha que você vai mudar a cabeça desse cara, velho? Não perca tempo com isso, velho. Isso aí é até uma página, né? Eu acho que eu falei pra você. Um cara tinha mandado pra gente que era sobre mindset, quando a motivação acaba e a cabeça do cara muda, né? Sem dúvida. A página dele até é Minha Motivação Militar, né? O nome da página dele. E parada que tu falou de ficar silencioso, cara, um negócio que me dá mais um. Eu olho assim, eu digo, Jesus, velho. É quando o cara tá. Você olha o perfil do cara e tá lá, futuro polícia, bandido bom, bandido morto, Bolsonaro 2018. Algo desse tipo assim, cara. Isso assim, aí. Eu também acho assim, não pensem que a gente é tipo, isso é o quê? Não, tipo, todo mundo, como eu já disse em alguns podcasts, todo mundo sabe pra quem todo mundo votou aqui, entendeu? Só que a questão é que, cara, às vezes não adianta muita coisa, velho. Em relação a essas coisas de colocar na rede social e tudo mais. Ninguém liga, entendeu? Absolutamente ninguém liga, cara. E às vezes você pode criar uma frustração gigantesca em você, sabe? Não conseguir alguma coisa de primeira e tudo mais, porque pode acontecer, extremamente fácil. Principalmente em área de carreira militar que você quer seguir. Cara, pode acontecer muito bem se não ter conseguido na primeira vez. Aí você fica meio frustrado e tudo mais, porque tá aquilo no seu perfil e tudo mais. Mas é que todo mundo pergunta, você passou? É complicado. Então acho que, assim, um bizu, assim, talvez de mentalidade que eu posso passar é exatamente isso. Você focar mais na sua vida em relação aos seus objetivos, entendeu? Não tentar, de alguma maneira, forçar os seus objetivos e mostrar seus objetivos para outras pessoas.
Porque muita gente não se importa. Parece legal, às vezes, para outras pessoas, parece interessante, parece motivador para outras pessoas, mas às vezes não importa, cara. E assim, o real é que aquela foto bonita daquele cara com uma arma na mão, com uma frase no meio, tipo, sabe, sei lá, seja o Rambo que está dentro de você. Cara, isso não vai te ajudar nos seus estudos, velho. Isso não vai te ajudar na sua mentalidade dentro de qualquer curso. Isso não vai te ajudar, velho. Sim, é psicologia pura, cara. Isso não vai te ajudar. Isso talvez vai te dar um falso sentimento de meu, foda pra caralho, os milico e tal. Exatamente. Você tem que entender o teu ideal e o que tu vai, entendeu? É muito mais do que tu ler lá o texto lá e tá escrito, sei lá, vagabundo, foda-se o vagabundo, alguma coisa assim, entendeu? Acho que você tem que desenvolver uma mentalidade daquilo que você quer mesmo, entendeu? E não ficar tipo a geração de policiais, a geração de muita gente que tá chegando é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Eu tava conversando com aquele amigo nosso que tá lá no. Ele tá falando sobre a geração de policiais que estão chegando agora aqui. Alguns são bons, mas alguns são assim totalmente fora, velho. Fora, assim, você fala que meu, como esse cara tá aqui, entendeu? São caras assim que há 2, 3 anos nem pensavam em ser policiais. Sem querer querendo, esses caras passaram no concurso e hoje estão lá. E traz uma onda de bons policiais preparados, com policiais com bom treinamento, policiais com boas informações em mãos, policiais que têm o conhecimento na parte de tática e tudo mais que rola no mundo, no Instagram e etc. Mas vem também muito cara babaca, velho. Muito cara que tá lá pela farda, tem muito cara que tá lá pelo salário, tem muito cara que tá lá pela função pública, pelos benefícios e principalmente pela foto no Instagram. É o que mais tem, velho. A foto do Instagram é da Armado, é o que mais tem. Sim, homem e mulher, meu, cara, fora total, assim, pra você ter esses áudios ridículos que a gente vê no. Até aqui em São Paulo também tem áudios assim. Meu, aquele áudio ridículo que tem, olha, dos policiais cariocas lá e tudo mais aí do Rio. Que sabe, falam sobre a carteira PT e tudo mais. Chegou a ver esse áudio, né? Pode tudo. É um áudio legal, engraçado, mas depois você para e pensa e fala, puta, velho, que existe merda, esse tipo, velho. né? Porra. Que merda, cara. Assim, já é um estado fudido pra caralho. Em infinitas situações. Meu, com policiais que querem dar trabalho, sabe? Com policiais que trabalham, meu, que morrem. Todos. Meu, quantos policiais já morreram? Você sabe quantos policiais morreram aí já, ou sei lá, mais ou menos? Ou você não lembra? Eu não sei os dados, mais ou menos. Eu acho que é uns. Morreu gente pra cá, acho que uns 30, será? Já tá em 30, eu acho. Isso aí que eu ia falar. Ou menos, ou algo assim do tipo. Eu não tenho certeza. Me corrijam. Mas caras que morrem todos os dias e. Meu, tem gente que leva a profissão na brincadeira, entendeu? Tipo, é só mais uma profissão pra mim. Sei lá, pra mim. É um papo que tem muita vaidade também. Vaidade. Eu tava conversando com um operador daqui, ele falou muito cara mangaliza, que não tem curso nenhum e ao mesmo critica, assim, né? Você vê policiais aqui que tem Instagram, que, meu, tem páginas sociais e tudo mais, passou por um batalhão extremamente especializado, só que, assim, quem conhece sabe que ele não é grande coisa, cara. Tipo, sabe que ele é simplesmente um cara que tem mídia social e tudo mais. E eu te falo, os policiais, os caras que realmente operam, que são policiais mesmo, que estão todos os dias ali trabalhando, esses caras sequer estão em redes sociais. Esses caras estão, meu, lá. Eles sabem que existe. Sim, sem dúvidas. Acho que você já chegou a ver um oficial aí da PM, né? Que ele vai com um IA2 e... vi. Aborda um carro, né? Pô. Nem comentar. Nem viu quem tava dentro do carro ali, já eu acho feio, né? Tipo, assim, lógico, eu não vou falar com uma parada crítica ou algo do tipo, pra não parecer babaca criando guerra, ou jogar muita merda no ventilador também. Mas, assim, sei lá, sabe, é feio, eu achei feio. Achei simplesmente feio, assim, eu não achei padrão. Eu não achei um pop legal,
sei lá, simplesmente, sei lá, eu botei a câmera Aí ali o paisano ainda comenta, né? Ah, pô, padrão pra caralho, abordagem, essa porra sinceramente, merda. Força Comandos, eu não acho, cara, eu não acho padrão, eu não acho um pop legal, não. Eu acho um negócio forçado e desnecessário, pra ser bem sincero. Sei lá, minha opinião. Aí cria uma visão errada da PM, entendeu? E, porra. Uhum. Aí o cara fica com medo. É que nem um monte de fuga que já teve. Você vê esse canal de Rocan, quando o cara pega ele na mão e fala: por que tu correu, pô? Fiquei com medo, pô. Fiquei, sei lá, a moto tá com o documento atrasado. Ele, porra, não precisava correr, meu irmão. Sim, Porra. tem muito. Aí o moleque vê um vídeo desse e fica em choque, pô. Porque o quê? O cara colocou um fuzil na cara dele assim, já falando: não se mexe não, vai morrer, meu irmão. E o cara tá com tudo certo ali, não tem passagem, não tem nada, não tem droga. Porra, Meu, custa, foda. cara, assim, vocês não têm noção, assim, eu falo, ok, assim, você ser cordial e educado, e assim, educado a níveis, não a níveis também, né, de retardado, mas assim, você ser, Sim. cara, você tratar alguém de maneira correta, tá ligado, em situações complicadas, em situações de abordagem e tudo mais, meu, assim, cara, você cria um senso de respeito num ambiente, assim, total, velho. Assim, é psicologia pura, cara. Assim, você criar um ambiente de respeito e falar, ó, meu, de homem pra homem, vamos trocar ideia. Falou? Já era, velho. Não precisa ficar Uma se vez me falaram uma frase que eu nunca mais esqueci. Respeite a todos e deixe que ninguém te desrespeite. Correto. A partir do Seja momento direto, né? que a conversa virou. Mano, a conversa for torta, velho. Calma aí. Vai ter conversa torta, não vai conversar torta, entendeu? Tipo, é padrão, velho. No resto, velho, é respeito pra O respeito, velho. negócio é você tá cumprindo um mandado e, pô, o cara lá dentro, armado, resistiu. Sim, Aí é sim, outra parada. Ele a escolhe gente o tratamento, a gente entendeu? tá falando sobre abordagem e tudo mais, porque por mais que a polícia militar seja uma instituição militarizada e tudo mais, ainda assim ainda assim são a linha de segurança pública do Estado. E às vezes, assim, em situações complicadas do dia a dia, a gente acaba conquistando inimigos paisanos que sequer têm qualquer vínculo com a parte criminal, por bobeira, por ignorância, por válvula de escape, por, sei lá, por pouquíssimas coisas. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então acho que você tem que ter um senso em relação. Sim, pra ser sincero, meu, ser profissional, entendeu? E ainda compartilhar o vídeo, cara. Esse aí que me deixou bem. É, Cara oficial da PM, entendeu? Compartilhar o vídeo na rede social. Um monte de página compartilhar, tem mais de 1 milhão de acessos. assim, eu particularmente, é como eu disse, eu não achei legal. Assim, é um policial militar, é um oficial de polícia militar, já passou por unidade de patrulhamento Sim, extensivo e passou tudo por mais. um monte de Entendeu? Não é unidade. qualquer. Não é qualquer polícia e tudo mais. Porém, sei lá, eu tô falando pelo nome do Força Comando, o Nogueira tá falando pelo 3EVCon e tudo mais. A gente não tá criticando por. Sei lá, tipo, olha, ele fez errado. Mas a gente tá falando que a gente não achou legal por inúmeros motivos e tudo mais. Então não vem minha falar. opinião, Aqui é entendeu? mais como uma crítica construtiva, né? Eu Falando acredito que aqui seja também. algo bom de se seguir, né? Por exemplo, um amigo meu, ele tá em Massachusetts. Ele falou que lá, meu, a polícia dos Estados Unidos, os caras são extremamente educados. Mas se você sair da linha com eles, meu, o bicho pega. Correto. Mano, O negócio lá É outro mundo. você pode ver, velho. Você vê os caras falando pros caras sair do carro, ainda no nível senhor ainda. Senhor, saia do carro. Os caras vão falar 4, 5 vezes, mas Sim. se você não sair, meu amigo, olha, Aham. se prepara. Eu acho que é bom. Eu acredito nessa parte ainda na área policial. Por mais que algumas pessoas não defendam e falam, não, tem que ser extremamente enérgico e tudo mais, concordo. Mas depende da situação, cara. Às vezes não é necessário. Às vezes eu acho que o profissionalismo fala mais do que a energia da violência e tudo mais. E olha que eu sou eu sou 100% a favor da violência em determinadas situações. Sim, vocês não têm ideia. O lema da página é ódio, velho. Então, entendo o que eu tô falando. Cara, eu ia falar mais alguma coisa, não lembro. Eu ia falar sobre as páginas, sobre os vídeos policiais de Rocan que tem no YouTube. Meu, alguns são legítimos, cara, legítimos, assim. Eu não vou citar nomes pra não deixar um nome de fora, mas assim, tem uns que são muito bons, são excelentes policiais, velho. Os
policiais de Rokan são os caras com as bolas mais gigantes. Que Até tem o na pessoal polícia do, militar. do BAEP também, que é Rokan. Tem o alto Rokan. nível. Acho que é o quarto BAEP, eu acho. É o quarto BAEP. Quarto BAEP. Cara, o quarto BAEP, eles têm um canal de Rokan, né? Tem sim. Eu já cheguei a ver. Eu não sei se era de força tática e tudo mais. É de Rokan mesmo. Era de Rokan, né? Fã do BAEP. Meu, legítimo demais, velho. Legítimo demais. Por isso Cara, é que bem. As ações dele muito, cara. eles são profissionais, né? Tem que ser profissionais porque eles vão publicar em redes sociais. Você pode ver, tem várias abordagens dos caras que são extremamente profissionais pra caramba, velho. Eles são enérgicos, são assim, tudo é limitado, entendeu? Tudo é profissional. Equilibrado, tudo assim. é equilibrado, tudo é canalizado, entendeu? Meu animal. E os polícias de BAEP também mandam muito, todas as unidades ali. Eu não. Acho que eu não sei uns outros caras. Tem um canal também. É que eu não lembro o nome do eu não lembro o batalhão que é. Não sei se você já viu daqueles dois soldados lá. Os polícias têm que tomar cuidado com isso aí, né, velho? Eu acho que por nome eu acho É. reggae. Mas eu achei o que a atuação dele achei, Não, sim, eu sei quem você tá falando. Colocar o nome é complicado, né? Eu acho complicado, eu acho que não é legal, porque Pode dar algum problema também. já entra numa área de tipo. Como posso dizer? De você se auto. Promover? Talvez. Talvez não seja a ideia dos polícias fazer isso aí. Talvez seja, entendeu? Mas eu acho que, assim, é minha visão da página também, tipo, é manter esse nível profissional de tipo, olha, tipo, esse é o nosso trabalho e já era. É isso aqui que eu tenho pra mostrar pro público paisano, entendeu? Não me mostrar, falar, olha como eu sou foda em cima de uma moto, entendeu? eu penso nessa linha, entendeu? Mas é lógico, com todo respeito aos Mike que estão aí, seja os Mike de quarto BAEP, os de 22 e tudo mais, 23, 43, os Maicão que é do Fundão, de São Paulo. Eu falo isso, falando de São Paulo para os outros ouvintes, é os canais que eu conheço. Porém, eu sei que tem canais em Santa Catarina, tem canais de Curitiba, eu acho. Devem ter canal do Nordeste também. Se não me engano, Tem Rokan no Nordeste, Rokan mais de 1000 lá, com mais sucesso até. Tem. Acho que é do Ceará, os caras. Tá aí, o Ceará propaganda. é Paraíba. Sério? Sim, pô, é o que mais faz sucesso, até a música, tô vendo cara. aqui, Rokan mais de 1000. Pô, maneiro, velho. Pô, lá é quebrado, assim, é um lugar lá punk, Fundão cara. é foda. Que estado será que é os caras? É, no litoral, Alagoas, Maceió. Puta, os caras Alagoas, são boludos demais, velho. É embaçado lá, velho. Tem uns polícias aí que são de. São de áreas de fundão, velho. 22M, deixa eu ver. Cara, Capão Redondo, é que eu não lembro o batalhão do Capão. Tem acho que. Acho que é o 37M. E tem mais um, mas eu sei que o fundão lá acho que é 37M de Capão Redondo. O 37M tem um canal de Capão Redondo, o Rokan 37M, aliás, eu acho que é o nome. Ou Rokan Capão Redondo, eu não lembro. Mas assim, os Mike Billy mesmo, os caras mandam muito mesmo. E, os polícias que estão na linha de frente, velho. Entra em qualquer lugar, estão lá de motoca, apoio demora cerca de 10, 15 minutos pra chegar e tá com mala na mão, é embaçado. Teve um que eu vi até que o parceiro ficou pra trás com a moto, aí teve que dar a volta, o cara ficou ali na... Patrulhamento de moto é complicado por isso. Eu não tenho bola o suficiente. Sério. Mas Embaçado. é embaçado, velho. Puta, você pegar um mala lixa, chegar com famílias, caralho, apoio demora, velho. Apoio demora, rádio é embaçado, rádio é um bicho do inferno. Se você não tem. Se você nunca lidou com rádio na sua vida, você não tem uma noção. O rádio, ele é ridículo. Todo rádio, em qualquer linha militar, ele é ridículo. Tem dia que ele quer pegar e tem dia que tô a fim de pegar. Eu acho que eu não vai receber essa mensagem não. O rádio é ridículo. Não importa o rádio. Motorola. Já. Cara, como que você lembra o nome daquele rádio verde grandão? O ANPRC 152? Eu já vi isso. Eu já vi um. E a merda. Juro. Infuncionável. Falei, muito que bosta, velho. Um puta rádio desse caro pra caralho. Acho que pagaram uns 3 mil reais nele. Ridículo.
Não parou de, tipo, por mais que você codificava e tudo mais, por mais que seja frequência digital, meu, rádio, velho, é ridículo. Rádio, se ele não quiser funcionar, não vai funcionar. É ridículo. Enfim, os policiais são fodas, velho. Parabéns a todos os canais aí. E cuidado, velho. Uma coisa que eu vi daí também é a força tática, né? Parece que vai acabar e vai virar BAEP. Então, eu não tô muito informado disso aí. As regiões vão ter mais BAEP agora. Que são, aliás, está tendo instrução agora direto com os batalhões de choque. Batalhões do COI, GAT e tudo mais. Estão passando instruções para esses policiais de... Eu tô rindo agora porque eu lembrei que eu postei aquela foto de instrução com os policiais na posição xícara. Carla. Meu Deus. Você viu? Você viu isso aí, ô Nogueira? Posição xícara? Como é que é isso aí? Segurando a arma. Segurando a pistola. Peraí, com o Fiz dedo um Não, eu fiz um story, não sei se você chegou a ver, no Força Comandos. Fiz um stories e os caras estavam tendo instrução por BAEP e os caras estavam segurando a arma de maneira jegue. Até o tio Alpha Zero Max comentou, ele falou, meu Deus. Sabe, tem que fazer uma campanha polegares esticados. Campanha polegares esticados e campanha não segure no carregador. Essa do carregador me dá uma dor no fígado. Mas pra mim o que mais dá é os polegares, né? Eu acho que, cara, é impossível em 2019 estar segurando a arma de uma maneira macaquês. Não dá, velho. Juro. Sempre tem um cara que fala daí, não, mas olha, o meu agrupamento foi bom e eu me sinto confortável atirando dessa forma. Daí você manda ele fazer fazer o saque e fazer pelo menos 3 disparos a 10 metros, vai ver onde que vai os disparos dele. Primeiro que ele vai demorar pelo menos uns 6 segundos pra ele achar a massa e tudo mais e atirar. Ele vai fazer BUM! Ele vai fazer BUM! Daí ele vai falar assim, olha, tá vendo meu alvo ali no papel? Tá agrupado. Super confortável. Parceiro meu do Goiás, né? Que ele atirava a mão, tipo, a mão esquerda debaixo do carregador, né? Você falou pra mim. Aí ele trocou tiro, né? Sério? Cara, quando ele foi atirar, ele falou que tremeu pra caramba e nada ele tava atirando com uma mão só, entendeu? Porque a de baixo não aguentava mais, cara. Muitos policiais atiram com uma mão só em situações estressantes, justamente... Reação de assalto também, porra, foda. Sim, porque quando eles fazem o disparo, a mão livre, no caso a mão direita, porque normalmente a maioria a mão esquerda, que a maioria das pessoas são destras, ela dá impacto, né? Ela dá uma vibração, tem adrenalina e tudo mais. Você já diminui um pouco essa capacidade de algumas coisas por causa da adrenalina. Se você for treme por causa da adrenalina. Sim, demais. Respiração, batimentos cardíacos, tudo é alterado. E, sem querendo, quando você vê, você tá com uma mão atirando. Porque você não treina, porque você não tem a capacidade de tiro de reação, você nunca treinou esse tipo de tiro de reação, você treina às vezes em um papel, em um ambiente totalmente controlável, em um ambiente quieto, com seus amigos, com seus camaradas, você atira num papel a cerca de 15 metros e demora dentro de 20 a 10 segundos para mirar. Normalmente é assim. Então, e é difícil você falar isso pra alguns caras. Pegar um Maicão antigo, Bilão, um sargento aí antigão, falar, Maicão, mas isso aí eu tiro bem assim, entendeu? A gente vai começar a campanha. Polegares esticados. Porque segurar no carregador parece que ainda é um tabu ainda. A gente fala, não, eu me sinto confortável tirando assim. Ok, tudo bem, mas a capacidade de tiro do cara que não segura no carregador é melhor que a sua. Você pode ter certeza disso. Você viu o vídeo daquele que eu te mostrei lá, o cara dando... Era até em São Paulo, o cara dando tiro de FAL, cara. O FAL! Pontou? Uma mão no punho e outra no carregador. O cara foi dar uma rajada do FAL. O tiro foi lá no teto. Sei o que você FAL, velho. Coisa de armeiro isso aí, velho. O FAL estourar assim, velho. Estranho. Eu tô achando que os caras, ele colocou a mão no carregador naquele vídeo lá, porque ele já sabia o que ia acontecer. Já. Por isso que começaram a gravar, aliás. Ele tem uma cara de antigão, velho. É verdade. Você viu que os caras que estão gravando, eles tudo se viraram assim, eles Os caras racharam ver o bico. Não sei, velho. Isso é coisa de armeiro, essas coisas. Não sei o que tá fazendo não, velho. Cara, FAL pra estragar assim, velho. Meu Deus do céu.
Sei No lá, final do vídeo estranho. um cara fala, eu não falei que isso ia acontecer outra vez. Eu acabei de ver aqui. Casca. Caraca, doideira. Você viu esse vídeo hoje? Show. Tem pergunta aí, não? E acabou já. Acabou? Aham. Eu nem sei quanto tempo deu de podcast. Deixa eu ver aqui. Enfim. No mais acho que é isso. Acho que a gente só queria fazer esse podcast mais por atualizações mesmo. Mandar um abraço pra galera que apoia o podcast e que apoia a página em si. A gente recebe umas Teve mensagens da pergunta galera. aqui, tá? Quando, Sério? quando quiser. Teve duas, Que parece. perguntou? Teve uma, Gonzales. Gonzales. Não é o Gonzales que eu tô pensando, não, né? É um Gonzales aqui, não Ah, sei tá. qual que é. Então não é o que eu tô pensando. Já pensaram em fazer um podcast estilo web rádio em tempo real com os seguidores do A3 e do Force Commandos? Talvez, cara, tem que. Dá pra fazer. Não sei, dá pra fazer um programa de stream, sabe? Dá Tudo pra fazer mais. um hangout, né, cara? Mas... Tem que ser, acho que no Skype, velho, alguma coisa assim. Ao vivo. Eu acho que o YouTube tem essa opção de fazer Será? no hangout. fazer uma live só com Sério? áudio, se eu não me engano, tem sim. Mas É, ele então. capta os áudios do computador? Isso. É nós três, na verdade. A gente entrou na conversa e... vai Sério? falar. Sim. Internet é uma coisa de louco, Rafa. Que coiseira, né? Caralho. A gente tá em 2011 ainda. 2025 já, Porra. melhorou as coisas pra caramba já. Cara, dá pra tentar. Dá e não dá pra tentar. Assim, dá pra fazer não um hangout, mas tipo também uma. Dá pra ser tipo uma reunião e tudo mais, falar um pouco sobre alguns assuntos pra ter uma cooperação com a outra galera, fazer uma live, né, no Instagram e tudo mais. Eu não faço tanta live no Instagram porque não tem muito o que mostrar, né? Sei lá. Se eu for pra mostrar, sei lá, minha mesa aqui, porque. E também só se for pra chamar alguém, né, pra ficar comunicando com a gente. Porque é jegue, né? O cara fica enxergando o quê? Porque tipo, a gente não vai ficar mostrando o nosso rosto nem nada. Vamos ver, dá pra fazer. Mas também, assim, vamos ver em questões logísticas e tudo mais, que independente do que a gente vai fazer, a gente prefere fazer um podcast, que daí a gente fazer uma rádio mesmo assim. Não fica com muito aspecto de podcast, eu acho. Mas veremos. Podemos pensar sobre. Qual é a outra pergunta? Só tinha essa, na verdade. Só tinha essa? Essa. Eu acho que alguém perguntou pra mim na DM do Instagram aqui, agora que eu lembrei. Deixa eu checar aqui. Straight out the casket, rising up, open up your eyes. Can't you see me? What the fuck is this Ok. madness? O COT poderia fazer parte de um comando conjunto de operações especiais ao lado da FOPESP das Forças Armadas? Tipo um JSOC, eu acho que ele tá falando. E a outra pergunta é: o que faz o DCT ser considerado uma unidade Tier 1? Cara, eu acho que nos Estados Unidos o HRT ele não faz parte do JSOC, justamente por ainda assim, mesmo ele sendo uma unidade federal e ser uma unidade de operações especiais e fazem até mesmo missões fora dos Estados Unidos, ainda assim não é de interesse deles, assim, não é interesse também do JSOC chamar os caras, porque já tem unidades competentes suficientes dentro do JSOC. Tem os Raiders, tem os PJs, Tier 1s, o CCT, DevGru, Delta Force, então tipo, não tem tanta necessidade. Tem o WRD, né, do 75th Rangers, os caras do Recon, os caras do Recon do 75th Rangers. Então pra eles não tem necessidade de chamar um HRT. Então acho que no Brasil seria a mesma coisa. As Forças Armadas a gente tem as Forças Especiais e tem o Comandos Anfíbios. E além do GRUMEC também. Então. E o Parasar também, que é o operador de Parasar, que são. Que são capacitados em operar juntamente com Forças Especiais, Comandos Anfíbios e tudo mais. Então acho que se fosse a boatos, né, que vão fazer essa criação desse conjunto de operações especiais, eu acho que talvez, velho, sei lá, país para país pode ser diferente, mas acho que na minha visão eu acho que não. Acho que não. Você acha isso também? Não? Eu acho que não tem necessidade. Eu acredito que não também. O COT já tem suas prioridades já.
acredito Mas se eu. tivesse um comando, eu acredito que poderia ter uma operação aí, vamos lá, comando aí com que tá o Comanf e os FE, né, Ah. do exército. É, Aí tá, tem essa operação entre eles e o comando, né, inicia sim. tudo e o COT entra também nessa operação. Porque o COT, assim como o HRT, eles atuam em interesse da Polícia Federal e do governo federal, né, meu? Por meio de investigações e tudo mais. Então, por exemplo, quando o o HRT vai atuar fora do país, eles vão atuar com um interesse específico. Eles não vão, tipo, deployment juntamente com outras unidades, né? Tipo, eles vão um interesse, tipo, capturar um terrorista, fazer algum tipo de extradição, algo do tipo. Polícia Federal faz a mesma coisa. Ele fez uma pergunta aqui: o que faz o DCT ser considerado uma unidade de Tier 1? Cara, eu não sei, assim, eu sou meio cético em relação a definir alguma coisa Tier 1, como eu disse no primeiro podcast. Porque como a gente está em uma... Como a gente é um país pacífico, a gente não está em guerra declarada ou algo do tipo, nenhuma unidade ela recebe tipo uma assim, a referência que eu tô tendo de Taiwan é da referência de Taiwan dos Estados Unidos. Então a gente não tem nenhuma unidade que recebe tipo meu Deus, minha dicção. Designação. Correto. Para uma determinada missão de uma ordem diretamente assim dos corredores tipo do presidente ou da ABIN ou algo do tipo. Talvez até possa receber. Porém, é passado para as Forças Armadas, é passado pro comando das Forças Armadas e tudo mais. E vai descendo, né? Essa cadeia de comando e tudo mais. Para chegar às unidades de operações especiais, de forças especiais, de comandos anfíbios e tudo mais. Então eu acho que Tier 1, assim, igual é o JSOC, que é tipo os caras do DevGru, que fazem tipo side-ops, sei lá, aquelas operações assim, meu, tipo no Irã, entendeu? Coisas assim, bizarras, assim, que tipo são operações ilegais, assim, tipo em diferentes termos, sim, filosoficamente falando, assim, filosoficamente falando, em termos legais, pro mundo e para alguns governos é ilegal, essas unidades atuam, como o Delta Force, como o DevGru e as outras unidades que vão juntamente com eles. No Brasil, eu acho que não tem ainda essa capacidade, justamente para a gente não estar em guerra. Talvez possa acontecer e talvez eu esteja falando merda. Mas as Forças Especiais, ou DCT, ele é assim, uma unidade mais preparada na parte de combate ao terrorismo. Mas eu acho que também pode ser uma questão de como você enxerga isso. Que nem eu não enxergo assim literalmente como essa nomenclatura Tier 1. Mas talvez para outro nerdão aí, ou talvez até para outro cara que tenha uma informação maior sobre, ou até mesmo militar de forças especiais, pode achar que sim, é uma unidade Tier 1, sim, é uma unidade mais preparada que as outras. Ou não, ou sim. Então acho que vai da visão. Eu particularmente não considero, porém, tipo, o Silva pode ter outra visão, o Nogueira pode ter outra visão sobre essa nomenclatura Tier 1, assim, como se, porque Tier 1 lá nos Estados Unidos é tipo a última da última, tipo, é a unidade que atua em, assim, ao extremo do extremo de que outras unidades de operações especiais atuam. Assim, então são unidades Tier 1, sequer algumas vão para missões, vão deployments, eles ficam normalmente ali meio que na Virgínia ou em Fort Benning ali esperando alguma missão ultramente secreta, assim, papo de filme mesmo, pra fazer. No Brasil não rola isso porque, né, a gente, assim, teoricamente não tá em guerra. Só, sei lá, hipoteticamente tem essa 3 caras de Forças Armadas casadas com 3 venezuelanas lá no Venezuela fazendo alguma coisa lá, que eu duvido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só, mano. Só se milagrosamente chegou alguma mensagem de alguma. Ah, tá. Tem um Tem menino nada. aqui. Minha motivação militar perguntou uma pergunta gigantesca pra mim sobre a carreira de oficial na Marinha do Brasil. Ah, ele me perguntou isso também. Ele te perguntou, você respondeu? Respondi, mas. Responder, quem respondeu foi o culto até. Ah, eu acho que ele.
Ah, ele perguntou pra mim. Cara, eu acho que o Wizard ele respondeu bastante coisa em relação a isso aí, cara. Ele perguntou se tem. Se é. Operacional ainda, né? Ou algo do tipo. Oficial tipo, cara, oficial é diferente de praça, né, velho? De qualquer forma, assim. O que o tenente faz é diferente do que o sargento faz, entendeu? Então, provavelmente na área de operações especiais, velho. Se você ouvir o podcast, tem bastante informação em relação a isso. É... Cara, no mais é isso aí, gente. Se alguma merda foi dita aqui no podcast, entre em contato conosco para nós nos corrigirmos ou sei lá. Se querem discutir mais sobre, a gente pode fazer uma pauta, fazer um podcast sobre. Se você tem alguma informação, quer alguma dica de podcast, mandem pra gente, a gente sempre marca. Nem sempre a gente faz, mas manda que a gente pode fazer sim. TKS por todos os apoiadores. TKS é o Doc que sempre está apoiando a gente. TKS é todas essas páginas que apoiam o nosso podcast, que apoiam a nossa ideia de discussão. Como eu disse, o podcast é mais pra gente abrir essa leque de discussões. A gente não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, nem o Nogueira, nem qualquer outro administrador que participa desse podcast. Eu ou qualquer outra pessoa, a não ser o Doc, porque o Doc manja pra caralho. O Doc. Ele é o único cara que manja nesse podcast. De É resto, médico, né? Realmente. não tem como. E de resto, assim, a gente só abre esse baralho aí de discussões e pra gente abrir essa área de discussões e interações juntamente nessa área de produções especiais e tudo mais. Esse ano eu quero trazer ainda essas coisas que eu prometi pro podcast, essa parte de bushcraft, camping, EDM, que é o Everyday Mobility. Falar um pouco sobre todo esse tipo de coisa que partem da parte de sobrevivencialismo. Eu vou ver se eu convido o Júlio do sobrevivencialismo. Sabe o Júlio, do Júlio Lobo? Sei, que foi até no Clube 38, né? Sim, eu vou entrar em contato com ele pra ver se a gente pode fazer um podcast e falar um pouco sobre isso. E no mais é isso. Se alguém conhece ele, entre em contato com ele. Ou me passe o número dele, que eu não consigo contato com ele. No mais é isso. Agradecer a todos os apoiadores. O A3DV como sempre, vão lá e deem like na página dele. Se você ainda é patético e ainda não deu like. Apoie nossos apoiadores, Navio Militar, Joe Equipamentos Militares, Doc Maniglia, Tigre, que entra lá no perfil do Doc, apoia ele, TC3, que é o nosso grande apoiador também, que é o Matheus do TC3, que daqui vai começar novos cursos agora de TC3 no querido estado do Rio de Janeiro. Provavelmente, hoje é dia 28, provavelmente eu vou estar na LAAD 2019, eu e o senhor Sibérios que está aqui comigo. Nós sabemos que dia a gente vai estar lá. Se vocês encontrarem dois caras estranhos lá, provavelmente são os administradores de Força Comando. Vocês vão saber quem somos nós, provavelmente. Ou não. Provavelmente vai ter um do Devcon também, né? Vai ter um do Devcon? Vai. Talvez você reconheça alguém do Devcon. Talvez não. Você vê dois caras estranhos lá Faz um entregando autógrafo. então. Ou a gente vai estar muito low profile lá que ninguém vai perceber. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente lá. A gente vai fazer algum story, a gente vai esconder algum pet lá na live pra ver se alguém acha. No mais é isso aí, gente. Fiquem salvos, fiquem alertas e até a próxima.